Então, vou começar aqui novamente. Public function, função mensagem, public, texto as string, aí aqui eu vou colocar tipo as byte. Pronto. O texto é onde eu vou digitar o meu texto, que vai ser exibido na mensagem. O tipo é a opção que eu vou definir para me mostrar as várias formas de exibição. Só para a gente poder testar e ficar funcional, ó, criei essa variável aqui só para a gente fazer o teste aqui na hora, tá? Depois ela vai sumir. Então, eu coloquei aqui public, criei aqui a variável chamada título como string e defini título como meu sistema. Para quê? Para que ela apareça no título da mensagem, certo? Bom, aí aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um case para poder escolher qual o tipo de visualização de mensagem eu vou querer, tá? Então vai ser assim, ó, um select case, tipo, end select, e aqui a gente vai poder escolher os tipos de visualização, certo? Então, o case 1 vai exibir uma message box, onde ele pega o texto, aonde ele vai mostrar o ícone de informação e vai pegar o título. Eu vou copiar e colar. Vou fazer o 2. O 2 pode ser outra forma. Então, pode ser, por exemplo, um VB question, certo? VB question vai aparecer um sinalzinho de interrogação. O 3, a gente pode utilizar quando houver algum problema. Então, vai ser o VB critical. Uma mensagem de erro, né? Alguma coisa que você queira dizer que deu problema. E a última opção? A última opção pode ser sem nada, simplesmente o texto. Quando é que vai entrar nessa opção? Quando eu escolher alguma coisa lá no tipo que não seja nenhuma dessas três, não seja a 1, a 2 ou a 3. Então, isso aqui fica sendo a estrutura da nossa função, certo? Para a gente poder testar, eu vou minimizar aqui a interface do Excel, tá certo? Fica melhor.
Aí eu vou aqui para a janela imediata e vou testar a função mensagem. Então, para testar a função, coloca o sinal de interrogação e o nome da função. FNC, Ctrl barra de espaço, ele completa. Função mensagem. Quando eu abro parênteses, ele vai me mostrar aqui embaixo, ó, ele vai me mostrar quais são os argumentos dessa minha função. Então, no caso, eu vou ter dois. Todos dois obrigatórios. Ou seja, eu tenho que digitar o texto e tenho que digitar o tipo. Então, o texto vai ser teste da caixa de mensagem. Fecha parênteses. Ou aspas duplas. Para passar para o segundo argumento, vírgula. Esse outro argumento é um byte, que varia de 1 a 3. Então, eu vou colocar 1 para fazer o primeiro teste. Fecha parênteses e vou dar Enter. Deixa eu ver aqui. Então, pronto, ó. Façam o seguinte para dar certo. Coloca essa variável título aqui, ó, no meu sistema, joga para dentro da função. Isso aqui vai ficar momentâneo, tá? A gente vai tirar ele daqui. Isso aqui é bom que ele fique do lado de fora, para que você não tenha que ficar mexendo nisso o tempo todo. Então, vamos lá. Ó. Quando eu teclar Enter, olha o que ele vai fazer aqui. Teste da caixa de mensagem, opção 1, informação. Meu sistema. O meu sistema é o título, tá? Sempre vai ser o mesmo título. Por isso que se você colocar aqui o nome do teu sistema, ou alguma coisa dessa natureza, é a informação que sempre vai vir na caixa. Ok. Você vai teclar Enter aqui, ó. Na hora que você teclar Enter, ele vai executar. É assim que a gente testa uma função. Vamos testar o outro, ó. 2. Certo? Então, 2, ó, apareceu já o interrogação. Certo? Então, dessa forma, facilita bastante o nosso trabalho quando a gente precisar criar mensagens personalizadas. 3. Isso aqui é quando houver algum erro, né? Ó, uma mensagem de erro. E se eu não colocar nada? Se eu não colocar nada, ele vai dizer que tem um erro, tá certo? Um erro de compilação. Por quê? Porque esse parâmetro, ele é obrigatório, tem que existir. Mas se eu colocar um 4, por exemplo, e teclar Enter, a minha caixa funciona, só que sem ícone, tá certo? Então, dessa forma, eu tenho uma caixa de mensagem simples. Só que esse negócio de deixar um parâmetro desse sendo obrigatório, e às vezes você não vai precisar dele, então é melhor que eu coloque ele como opcional, para que o tempo todo eu coloque ou não. E se eu esquecer em algum momento, ela executa, só que não mostra o ícone. Beleza, como é que eu vou fazer isso? Antes de mostrar como é que eu deixo um parâmetro, né, uma flag dessa aqui, como opcional, eu tenho que dizer outra coisa. Quando você for criar uma função que vai ser pública e que ela vai ser utilizada a partir de um suplemento, é interessante que eu explicite a forma que ele vai receber essa informação. É o que a gente chama de passagem de parâmetro. Existem duas passagens de parâmetro. Uma chamada byval e a outra chamada byref. Qual é o que eu vou usar? Em qual caso eu vou utilizar? Em princípio é o seguinte, byval você pode utilizar na geral, ou seja, em qualquer situação você utiliza por valor, tá certo? Esse por valor significa dizer que a função vai receber uma cópia do conteúdo que está aqui dentro, certo? Vai receber uma cópia. O byref, não. O byref vai fazer o seguinte, ele vai receber um endereço de onde está vindo o conteúdo dessa variável, certo?
Então, por isso que normalmente a gente utiliza o ByRef quando a gente vai trabalhar com objeto. Tá certo? Então, quando eu for trabalhar com objeto, é interessante eu trabalhar com ByRef. Tá? Mas e aí? Como é que eu vou ter certeza que eu vou utilizar um ou quando eu vou utilizar o outro? Faça o seguinte, utilize ByVal para todo mundo. Em algum momento, quando houver qualquer problema, que você veja o teu script, está todo certinho, e ainda assim deu problema, substitui ByVal por ByRef. Que aí você não fica perdendo tempo em descobrir se é um objeto, se não é. Certo? Quando você colocar a setinha para baixo, ó, ele automaticamente indenta e coloca ByVal da forma correta. Tá? Aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Ó, ByVal, e ele vai receber por valor, tá certo? Beleza, mas até agora, o tipo ainda não virou optativa. O tipo ainda continua sendo um parâmetro obrigatório. Então, para ele se tornar optativa, eu tenho que jogar uma instrução chamada optional na frente aqui do campo, né? Na frente aqui do parâmetro de entrada, ok? Que no caso vai ser na frente do ByVal. Detalhe, eu não posso, por exemplo, colocar um optional. Se eu tivesse 3 argumentos de entrada, eu não posso colocar ByVal no primeiro e o último ser obrigatório, tá certo? Se eu colocar optional e digamos que depois do tipo eu tenha mais um argumento, o próximo argumento tem que ser opcional também. Ele não pode ser obrigatório, tá certo? O compilador não permite. Então você pense bem onde é que você vai colocar essas variáveis opcionais. De preferência pode deixar elas sempre lá pelo final, tá ok? Beleza, então do jeito que está aqui, eu já vou testar logo assim, ó. Certo? Vou tirar aqui a vírgula, vou tirar o 4 e vou testar. Se tiver correto, a função vai ser executada. Ó, beleza. Então, se eu não colocar nada, colocar só a mensagem e fechar parênteses, ele executa a opção 4, né? O case else, certo? Sem mostrar aqui o ícone, mostrando simplesmente a mensagem e o botão OK. Tudo bem?